Bom dia a todos. Bom dia. A nossa conversa dessa manhã, intitulada O Mancebo Rico, eu fiquei refletindo enquanto a gente ouvia a mensagem de abertura do Emmanuel, Obreiros, né, lição 145. E aí a gente fica pensando, né, porque a gente vê que as mensagens nunca ficam fora dos assuntos que a gente vai tecer. O Mancebo Rico, ele foi convidado a ser um obreiro, a gente vai ver aqui essa manhã. Nós fomos convidados a sermos obreiros do Senhor há mais de 2000 anos que foi feito esse convite. Muitos de nós, talvez, já tenhamos aceitado ao longo até de outras vidas, muitos talvez não. Mas é uma pena a quem ainda não pensou em aceitar o convite de trabalhar na seara do Senhor. Tem um koan que eu gosto muito, que fala que um monge perguntou assim ao mestre. Perguntou não, falou: eu não tenho mais nada, tudo abandonei. E agora? Ele fala e faz essa pergunta para o mestre. O mestre então olha para ele e responde: abandone o abandonar. A passagem dessa manhã do Mancebo Rico, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. O que nós vamos usar essa manhã, por uma questão de preferência tão somente, é o de Lucas, que está em capítulo 18, versículos de 18 a 27. E aí está assim narrado para quem não lembra. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai a teu pai e a tua mãe. E disseste, o mancebo: essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram para Jesus: logo, quem pode salvar-se? Foi uma pergunta. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então vamos lá. Para a gente começar a retratar essa passagem, a primeira coisa que eu fui ver é que essa passagem ela foi tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão. Essa passagem ela é uma afirmativa, está dizendo claramente para nós que existe uma impossibilidade de nós servirmos a 2 senhores. Não há possibilidade. Ou seja, nós precisamos fazer uma escolha. Lembrando que não fazer escolha é fazê-la. E isso é importante a gente entender. Que a gente acha às vezes que porque não fez uma escolha, está tudo certo.
mas não ter feito a escolha já foi escolher não ter feito. Então é importante a gente parar para fazer essa reflexão que Jesus coloca para a gente, que nós precisamos nos posicionar e que a falta de posicionamento é. É importante isso a gente lembrar, porque senão a gente acha que tem como fazer emendas nas leis de Deus, mas não há como fazer emendas nas leis de Deus. Deus e Mamão, o que será que representa? Porque para a nossa cultura a gente não vai entender muito o que ele quis dizer, talvez, por Mamão. Deus a gente entende. Mas Mamão significa as coisas materiais, as coisas que são temporárias. Então, quando Jesus profere essa passagem há mais de 2000 anos para esse povo, é claro que esse povo sabia do que Jesus estava querendo se referir. Jesus estava se referindo a valores que são imutáveis e valores que são mutáveis. Porque Deus é imutável, é eterno, é absoluto. As coisas aqui da terra são todas passageiras. Aqui tudo é cíclico na nossa vida. A nossa própria vida é cíclica. Um dia nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, chegamos à maturidade, chegamos à velhice e um dia nós vamos partir daqui, esse corpo vai perecer. Aqui tudo é cíclico, aqui tudo é mutável e é cíclico. Então Jesus se referia a essa passagem a uma escolha de valores. Aquilo que é eterno ou aquilo que é atemporal que você está escolhendo. Mas Jesus também nos colocava numa posição entre uma escolha de valores espirituais ou valores materiais. Você escolhe viver a sua realidade, que é espírito imortal, porque nós somos espíritos imortais, passando aqui uma experiência na matéria, para retirarmos daqui as melhores lições possíveis. E nós entendemos isso? É a pergunta. Porque se nós entendemos que nós estamos aqui de passagem, colhendo algumas experiências para criarmos, para fazermos uma bagagem emocional, de maturidade emocional e maturidade espiritual, ok. Então, nós estamos vivendo aqui nessa temporalidade, compreendendo que nós somos apenas depositários das coisas, mas que nós não somos proprietários. Porque até esse corpo aqui foi um empréstimo concedido. Um dia, lá na espiritualidade, nós sabemos isso principalmente pelas obras da série espiritual, do mundo espiritual de André Luiz, nós sabemos que nós vamos prestar contas desse corpo que um dia nós fizemos empréstimo. Cuidamos bem? Que bom. Cuidamos mal? Lamentável. Porque teremos que prestar conta de um patrimônio que não foi bem utilizado. É como, tipo assim, você está trabalhando numa empresa e o teu patrão te empresta um carro para você não só trabalhar, mas ele até cede para você, por exemplo, poder resolver alguns problemas da sua vida. Mas é claro, aquele patrimônio não é meu. Como eu devo devolver o carro para a pessoa que me emprestou? Íntegro, tal e qual eu recebi esse carro. Então o corpo físico, ele é a mesma coisa. Ele é um patrimônio que eu vou ter que prestar conta do bom uso ou do mau uso dele. Então Jesus estava falando de uma escolha de valores. Era isso que Jesus estava falando. Essa passagem, portanto, depois dessa colocação feita, né, que é uma afirmativa que nos leva a fazer uma escolha, tomar uma posição diante da nossa encarnação, essa passagem também ela vai nos falar, dentre tudo isso que a gente já falou, sobre o autocontrole, porque essa passagem está falando do autocontrole entre o ser e o ter, entre o necessário e o supérfluo. Porque se ela está falando de valores, ela está falando do quanto que eu sou capaz
de me autocontrolar para fazer as minhas escolhas, entendendo que o autocontrole não é a gente... Me faltou a palavra aqui agora. A palavra não é se impor, me faltou a palavra em português. Não é a gente se obrigar a fazer uma escolha aparentemente sobre uma posição, mas é fazer uma escolha livre e consciente dessa escolha que foi feita por nós. É fazer uma escolha de forma pensada, livre e consciente daquilo que está fazendo. Porque esse capítulo ele vai falar do ser e do ter. Se ele está falando do ser e do ter, ele está falando do necessário e do supérfluo da nossa vida. E será que a gente sabe o limite exato entre o necessário e o supérfluo da nossa vida? Nós sabemos fazer uma exata escolha, delimitar um exato parâmetro sobre o necessário e o supérfluo. Eu até tinha separado aqui uma questão do necessário e supérfluo, mas eu acho que eu não coloquei. Eu acabei não colocando aqui, desculpa não ter colocado aqui a pergunta do Livro dos Espíritos. Mas tem lá uma pergunta no Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a pergunta entre o necessário e o supérfluo. No entendimento que para nós, o necessário e o supérfluo diz respeito às posições que nós ocupamos. Vou dar um exemplo. Imagina, eu sou uma profissional da área de saúde. Eu, por exemplo, eu não preciso de um computador de última geração, mas já um programador, ele precisa? Era bom, era um instrumento de trabalho dele. Por exemplo, se eu tiver um computador de última geração com uma porção de funções, que é caríssimo, é algo que para mim não é tão necessário. É mais uma ostentação para dizer, tenho um computador de última geração. Mas para o profissional que trabalha nessa área, para ele já não é mais uma ostentação. E sim é o quê? Uma necessidade, porque o trabalho dele exige um equipamento melhor. Então, a questão do supérfluo e necessário é uma questão de nós estarmos constantemente fazendo um processo de reflexão na nossa vida para nós descobrirmos se aquilo que nós estamos inserindo na nossa vida é verdadeiramente necessário ou está inserido como algo supérfluo apenas para me dar uma posição de ostentação. Então é claro que isso a gente tem que ficar sempre muito antenado. Por que também? Porque os excessos da minha mesa ou da minha vida, para nós que somos espíritas, ele representará a escassez na mesa de muita gente. Então, os nossos excessos, eles vão representar a escassez na mesa de muita gente. Isso a gente precisa refletir. Gandhi tem um pensamento que mais ou menos diz assim, ele diz que aquele que tem mais do que precisa é um ladrão. Ele coloca assim mesmo. Primeira vez que eu li esse pensamento, eu fiquei assim, gente, né? Mas aí a gente, aliando as coisas do Evangelho, a gente vê, se eu tenho mais do que eu preciso, de certa forma, eu sou um ladrão, estou usurpando o direito de alguém ter aquilo ali. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho condições financeiras para comprar, que bom, mas o que você está comprando realmente você precisa? Porque se você não precisa, para que você está comprando? É a pergunta. Só porque você tem a condição financeira para comprar, isso é pouco para ser justificado. Enquanto que talvez os seus excessos, que você está comprando coisas que você não precisa, que não fazem parte da sua necessidade, você poderia estar empregando esse mesmo dinheiro que está sendo um excesso na sua vida, que está excedendo as suas necessidades reais, para, por exemplo, gerar empregos para outras pessoas. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer hoje, com urgência, no século XXI.
Por que nós precisamos fazer essa reflexão com urgência no século XXI? Alguém tem noção? Precisamos ou não fazer essa reflexão para hoje? Sim. Vocês sabem por que a gente precisa fazer essa reflexão hoje, no século XXI, mais do que nunca e com urgência? Sim ou não? Ninguém arrisca? Não? Então eu vou arriscar. Pode? Hein? Para poder ficar aqui, porque o planeta está mudando para o planeta de regeneração. Qual é a característica do planeta de regeneração? Está lá no Evangelho. O mal vai deixar de predominar. Ele vai deixar de predominar. Os excessos representam o mal? A escassez representa o mal? Os extremos sempre vão representar o quê? O mal. Então nós precisamos com urgência criar essa consciência de que o excesso que está inserido na minha vida, ele não é para eu gozar em forma de ostentação, mas sim para gerar condições para aqueles que não têm. Isso está no Evangelho? Sim ou não? Capítulo 16, que é o capítulo que está sendo tratado o assunto dessa manhã. Nós teremos que prestar contas da nossa condição socioeconômica na espiritualidade? O rico vai ter que prestar, o pobre também, mas ele também vai. A parábola dos talentos, ela está inserida nesse mesmo capítulo, olha que interessante. É um talento você ter a riqueza também para movimentar. Lembra da parábola dos talentos? O que recebeu 5 multiplicou, 3 multiplicou, e o que recebeu 1? O que ele fez? Enterrou. Não usou nada para nada, não fez nada, guardou para si próprio, porque ele temia receber uma bronca, deixou tudo para ele, não quis se comprometer. Tudo aquilo que a gente tem, a gente deve. Já pararam para pensar nisso? Tudo aquilo que a gente tem, a gente deve. Isso é uma reflexão com urgência que a gente precisa fazer hoje no século XXI. Sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Talvez alguns falem, mas eu não tenho excesso. Mas ninguém tem tão pouco que não possa dar e tanto que não possa receber. Não é assim? Então, mesmo aquele que tem pouco, ele sempre do pouco dele, ele ainda pode compartilhar, ainda que esse pouco dele seja uma palavra, um ombro amigo, algo assim nesse sentido. Então, todos nós temos algo para dar, mesmo o miserável. Ele pode não ter bens materiais, mas ele pode ofertar alguma coisa dele próprio. Porque às vezes é um talento que a gente traz, a gente pode trazer o talento de saber reconfortar uma alma. Podemos ou não? Quantas pessoas trabalham aqui na segunda-feira no atendimento fraterno? Elas estão fazendo o quê? Confortando as almas daqueles que vêm em sofrimento, às vezes em desespero, sem saber muitas vezes o que vão fazer da sua própria vida. Isso é um talento? Dar um consolo, uma palavra amiga? Isso é um talento. Então, tudo aquilo que temos, nós devemos. Então, essa passagem do mancebo rico que está lá no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamão, é uma passagem que também vai estar falando da questão do autocontrole, porque é preciso muito autocontrole. Autocontrole é não conter-se, é essa palavra que me faltou não é ser contido. A pessoa contida, ela está ali, igual uma mola que você apertou, mas se você tirar a mão, o que acontece? A mola volta para o seu estado anterior. Não é conter-se, é resolver-se. No mundo tem muita gente contida, pouca gente resolvida. Então, ela está falando do autocontrole, da capacidade que eu tenho de refletir sobre a minha própria vida, sobre os meus próprios talentos, sobre as minhas próprias posses e saber o que eu vou fazer dela. É uma passagem que me leva a este nível de reflexão. Logo no início dessa nossa passagem,
A gente vai ver que no versículo 18, começa dizendo assim: e perguntou-lhe um certo príncipe. Quem era esse homem? Quem era esse homem? É uma curiosidade, eu me lembro que a primeira vez que eu li essa passagem no Evangelho, eu falei assim, gente, eu queria saber quem ele era na verdade. Porque não se fala muito, fala do mancebo rico, mas não se fala dele. Subentende-se que ele tinha posição boa, financeira. Mas e depois que ele foi embora, o que será que aconteceu com esse homem? Ele tinha riquezas? Provável. Mas quem era ele? O que ele tinha recebido durante a vida dele? E aí, como é bom a doutrina dos espíritos, que nós vamos consultar as tradições espirituais, inicialmente por Humberto de Campos. O que são as tradições espirituais? São narrativas contadas no mundo espiritual que têm o intuito de aprofundar as reflexões em face aos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos usar um livro do Humberto de Campos, ou o Irmão X, intitulado Contos desta Vida, desta e de Outra Vida, Contos destas e de Outra Vida, um capítulo intitulado O Mancebo Rico, onde Humberto de Campos vai falar um pouco sobre esse homem, um pouco para a gente. Então ele vai dizer que esse homem se chamava Efraim, que era filho de Bunã. Bunã era um chefe prestigioso dos fariseus. Era importante entender isso. Os fariseus representavam uma casta alta, eram os doutores da lei, os fariseus e o povo. Eles eram a casta alta da sociedade. Então, o pai dele era um chefe prestigioso dos fariseus, considerado da cabeça dos ilelitas. O que é isso? Iliel foi um mestre dentro da cultura judaica. Iliel, ele foi o mestre de Gamaliel. Não sei se vocês lembram do livro Paulo de Tarso. Gamaliel foi mestre de quem? De Paulo de Tarso. Então, olha só, a gente vai remontando os estudos para trás. Existiam duas correntes dentro de ensinamento, né, de rabinos que representavam os ensinamentos importantes dentro da cultura judaica. Era o Hillel e o Shammai, que eu não sei se é exatamente assim que se lê. Eles eram líderes competitivos dentro do judaísmo naquela época. Hillel era conhecido por ensinar o espírito da Torá e Shammai era conhecido por ensinar a letra do Torá. Então existia uma diferença, porque a gente não tem que tirar o espírito da letra. Um ensinava, preconizava muito mais os rituais, e o outro procurava aprofundar os conhecimentos do Torá para que nós pudéssemos nos espiritualizar o máximo possível. E o pai de Efraim, que era o mancebo rico, ele era chefe e era desta corrente de Iliel. Então, quantas coisas havia sido ensinada para o mancebo rico, para o Efraim? Muitas coisas. Além dele ter uma posição socioeconômica favorável para aquela época, ele também havia recebido os conhecimentos religiosos da melhor qualidade possível. Então ele teve uma boa formação, total boa formação. Conhecia com profundidade toda a Torá. Tinha conhecimento da fonte melhor possível, porque melhor era impossível. Lembrando que Hillel foi mestre de Gamaliel e Gamaliel era mestre de Paulo de Tarso. Isso a gente está pegando as obras espíritas para puxar, para a gente fazer mais reflexão em cima do mancebo rico. Então, o mancebo rico, ele tinha uma boa posição, uma excelente posição. E aí, ele que se aproximou de Jesus, e o que ele fala para Jesus? Vocês lembram do início? Bom mestre, não é assim? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Corresponderia hoje a gente perguntar assim: Jesus, o que eu posso fazer para sair dos ciclos reencarnatórios de dor e ir para o reino de Deus ou para o reino dos céus de uma vez, que eu já não aguento mais ficar aqui? Mais ou menos seria isso.
né? Porque não é o que a gente está fazendo aqui essa manhã. Está todo mundo querendo aprofundar as suas reflexões para melhorar-se espiritualmente, emocionalmente, para sair do quê? Dos ciclos reencarnatórios de dor. Ele se refere a Jesus como um bom mestre. E o que Jesus responde para ele? Jesus fala assim: por que me chamas de bom? Olha que interessante. Jesus chama a atenção dele assim: por que você está me chamando de bom? E Jesus continua: ninguém há bom senão um, que é Deus. Pelo menos 2 ensinamentos a gente tira dessa passagem de Jesus. Primeiro lugar, Jesus está fugindo das lisonjas, daquilo que amacia o nosso ego. Por quê? Porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Olha a passagem inicial aqui, Obreiros, que foi aberto aqui, passagem do Emmanuel. Pão Nosso, né? Lição 145. Então, olha que interessante. A primeira coisa, Jesus mostra: não começa me adulando. Mais ou menos isso. Bota ele no devido lugar dele, sem adulações. Ele não precisava de titulação. Jesus tinha autoridade, que era diferente de poder. Poder é algo que nos é concedido, às vezes, por um período. Mas a autoridade é algo que a gente adquire ao longo das nossas vidas, representa a nossa maturidade espiritual e emocional. Então, a primeira coisa que Jesus faz é fugir da lisonja. Segundo, ali tinha um propósito também teológico, religioso. Jesus estava deixando bem claro para ele de que ele era o Messias enviado, mas ele não era Deus, que existia uma diferença entre ele e Deus. Ele era filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. Ele queria deixar isso bem claro para o mancebo rico. Por isso que ele fala: bom, não há ninguém bom, só há um que é bom. Quem é esse bom? É Deus. Então ele dá 2 lições para esse rapaz, e que é para nós também hoje no século 21. Fugir das lisonjas, que pode fazer com que a gente perca a reencarnação, porque a gente pode acreditar que a gente é mais do que é na realidade, e ao mesmo tempo deixar claro que ele não era Deus, mas sim filho dele, como nós. E aí Jesus, né, diante da pergunta que ele faz, porque ele pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para merecer a vida eterna, para sair dos ciclos reencarnatórios de dor, se a gente fosse adequar nossas perguntas hoje? E aí Jesus coloca assim: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. Ele traz alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Ele vai citar o 4, 5, 6, o 7 e o 8º mandamento para o mancebo rico. O que o mancebo diz para ele? Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Subentende-se que o observado tenha sido vivido. Não estou muito certa sobre isso, confesso a vocês. Porque observar é uma coisa, viver é uma outra coisa. Tem uma diferença muito grande. Eu posso saber da lei de Deus, mas eu posso não vivê-la. Não é assim? Então, observar não significa viver, significa que sei. Eu sei sobre todas essas coisas desde muito cedo. Hein? Ou vivê-la ao seu modo. Ou vivê-la ao seu modo, né? Então, eu observei, mas eu vivi de acordo com as minhas teorias de vida. Apenas sei. Ou seja, Jesus fala para ele, entre outras coisas: se você tem
procurado viver os mandamentos, os 10, que era o que tinha de mais top, digamos assim, naquela época, você não precisava me perguntar, precisava, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Porque Jesus cita para ele alguns dos 10 mandamentos. Ele diz para Jesus que ele sabe. Então, por que ele fez a pergunta o que ele precisava para herdar a vida eterna? É uma pergunta que a gente deveria estar se fazendo. Porque ao que eu sei, ao que a gente vê, ele sabe o que ele precisa fazer. Vamos seguir dentro desse raciocínio. Olha que interessante. Ele cita o 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Vocês sabem quais? Eu citei para vocês, né? Todos esses mandamentos estão relacionados à minha relação com o próximo. Porque olha só, honrar teu pai e tua mãe está relacionado ao próximo? Tá, a cuidar deles. Não matarás, está relacionado ao próximo? Não tirar a vida nem física nem emocional de ninguém. Não cometerás adultério, está relacionado ao próximo. Não furtarás, relacionado ao próximo. Não darás falso testemunho, não vai caluniar as pessoas. Tudo está relacionado à nossa relação com a vida do outro. Está tudo relacionado à vida do outro. Jesus lembra isso a eles. E ele diz assim, tem observado. Mas olha que interessante. Jesus cita esses mandamentos, mas o mais importante de todos desses 10 mandamentos, Jesus não citou. 2 ensinamentos importantes. Um, Jesus fala da nossa relação com o próximo. Isso é muito importante, porque a nossa relação com o próximo pode fazer a gente perder a reencarnação? Pode. Mas tem um mandamento que é de suma importância que Jesus não cita ali. Qual é esse mandamento? Amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu vivo os valores materiais ou eu vivo os valores espirituais? Opa! Também não foi por um acaso que Allan Kardec, que foi um pedagogo fantástico, colocou esta passagem dentro deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão, não foi por um acaso. Não é isso? A gente agora está com clareza entendendo isso até muito melhor. Por quê? Porque ele vai ter que fazer uma escolha. Esse mancebo rico teve que fazer uma escolha, teve ou não teve? Porque o que Jesus fala em seguida, né? Nós vamos chegar lá. Manda ele vender tudo, que é o que está faltando a ele. Vende tudo e segue-me. Vende tudo e vem ser meu obreiro. Olha a passagem aí, que eu falei, a mensagem de abertura. Vem tudo e segue-me. Mas ele não cita o primeiro mandamento. Por quê? Porque este rapaz, ele está comprometido com Mamão. Uma outra coisa importante que a gente pode tirar dessa passagem, Jesus trabalha com os conteúdos positivos nossos. Havia aquilo que ele estava pelo menos observando e tentando viver, que eram aqueles outros mandamentos. Mas ao que ele não estava comprometido ainda, e longe talvez ainda de entender, Jesus, por caridade, não cita, poderia logo ter feito logo o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Poderia ter colocado ele em xeque-mate. Jesus não faz isso, leva ele a ver que muitas coisas nele já está em construção. Nem tudo está em construção, porque ele não pode abandonar Mamão e seguir a vida dele e amar a Deus sobre todas as coisas. E aí essa pergunta hoje no século XX a gente tem que se fazer: eu estou hoje apta a largar Mamão e a viver para Deus? Que eu fiz essa pergunta ainda agorinha de outra forma, porque que era importante a gente entender que os nossos excessos, a gente deveria começar a compartilhá-los. Lembra que eu fiz? E era porque aí vocês acabaram chegando a uma conclusão, porque nós estamos chegando ao mundo de regeneração,
que nós concluímos que é onde o mal não vai prevalecer e que, portanto, os maus representam os excessos e as escassez, e que existe muita escassez em função de muitos excessos. Jesus não põe esse espírito em xeque-mate, mas leva ele a uma série de reflexões que, se ele não puder fazer naquele momento, que ele não pôde, mas que ficarão com ele para o resto da vida. Eu digo assim, para o resto de todas as existências dele. Eu fico imaginando o que era conhecer Jesus pessoalmente. Devia ser escanear a alma, né? Eu só dar assim, Jesus te dá uma olhada, você fala assim, descobriu. Acabou, né? Mas é uma escaneada na alma, né? Ele te vê por dentro e por fora, acabou, ponto final. Então Jesus não cita o mais importante porque sabe que ele está comprometido com Mamão. Olha que interessante. Mas cita aquele que é de relação, que já é meio caminho andado. Por que meio caminho andado? Vamos raciocinar por que meio caminho andado? Jesus disse que existia uma síntese de mandamentos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa tríade, porque isso é uma tríade, é amar a si mesmo, ao próximo e a Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que forma? Como a si mesmo. Então, o amor começa onde? Em mim. Se eu não me amo, eu vou amar os outros? Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém. Não se iludam em relação a isso. Não se iludam. Então, se eu consigo me amar e consigo amar o próximo, sem nenhum esforço eu amo aquilo que eu não vejo, que é a Deus. Não é? Sem nenhum esforço eu alcanço a terceira parte. Ele estava no caminho, incompleto, mas estava. Olha quantas reflexões que a gente está tirando dessa passagem do mancebo rico. Tem muita coisa ali. E aí a passagem continua. E aí ele fala isso para o mancebo rico. E aí Jesus, como eu disse para vocês, fala para ele: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois de fazer isso tudo, você reparte o teu tesouro, vem, segue-me, vem me servir, vem andar comigo. Olha quanta coisa, ele era um homem rico na sociedade. Se ele andasse com Jesus naquela época, como é que as pessoas iam olhar para ele? Estou fazendo pergunta agora. Como? Iam ter bons olhares para com ele? Mas ele era um homem destacado pela sociedade, todo mundo respeitava ele. E a partir do momento que ele andasse com Jesus, o que aconteceu? Ia perder essa posição social. Outra reflexão para a gente. Será que eu sou capaz de dizer que eu sirvo a Jesus socialmente? E eu não estou falando isso da boca para fora, não. É comportamental que eu estou querendo dizer. Esse é o aperto que esse rapaz está passando. Que é um aperto que nós poderíamos passar também em algum momento. Eu poderia, não sei, porque eu não sei da vida de vocês, eu só sei da minha. Não é? Será que eu poderia fazer isso? Jesus não está falando de conhecer os 10 mandamentos como uma prática externa, como um ritual. Ele está falando da vivência dos 10 mandamentos. Sou capaz de viver aquilo que eu aprendo dentro da religião que eu escolhi para nortear a minha vida? Existe uma diferença. Mas ouvindo isso, continua. Ficou muito triste porque era muito rico. Isso a gente já viu até de onde ele veio, né? E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse Jesus, para passar o ensinamento para os apóstolos que estavam ali: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí essa passagem também foi muito bem explorada no capítulo 16, onde Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, fala assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra,
e não segundo o Espírito, né? E não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma. Então é verdade. Pessoal, ninguém ia querer ser rico. Deus me livre. Quero vir pobre para a terra. Mas a riqueza é motivo da gente perder a reencarnação? Não. É bem verdade que o Evangelho diz que ela incita, né, a nós muitas coisas, a sensualidade, a arrogância, o poder, mas ela apenas pode nos arrastar nessa direção. Mas nós podemos não ir nessa direção, não é? Existe arrastamento irresistível? Nem me responda, eu não vou olhar nem para vocês. Não vou. Eu não vou e vou ler logo a questão 645 do Livro dos Espíritos. Questão 645 do Livro dos Espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos. É o que a gente não queria ouvir. Arrastamento, sim. Irresistível, não. E aí continua. Então, entenda, a riqueza, ela não é um instrumento de perdição na vida de ninguém. Ela é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Eu posso pegar o dinheiro e construir a bomba atômica, mas eu posso pegar o dinheiro e investir em tratamento para câncer. Olha só que interessante. É o mesmo dinheiro. Um bem empregado para o bem e o outro, infelizmente, mal empregado. Então, não é o dinheiro que faz ninguém perder. O que ele está querendo falar não é bem isso. E aí Jesus continua, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vou passar um camelo no fundo de uma agulha, quero ver vocês. Não é o desenho do camelo não, estou falando do camelo. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada que Jesus usa para a gente. É a mesma linguagem que ele usou da porta estreita. O que ele está querendo dizer? Que para seguir o caminho de Jesus, a gente não pode ter muita coisa, muitas coisas, né? Como é que se diz? Ter uma carga muito grande que nos impeça para entrar na porta estreita ou passar pelo fundo de uma agulha. Quais seriam cargas que seriam muito grandes para passar no fundo de uma agulha? Hein? O apego, isso aí, o apego. E a gente pensa que apego é só as coisas da matéria, mas nós temos apegos emocionais. Eu não te perdoo. E aí, o apego, né? Temos apegos ideológicos? Temos apegos ideológicos. O fulano é da raça tal ou da outra raça tal. Aí nós temos os preconceitos, temos os apegos. Um é melhor do que o outro. Nós temos vários tipos de apegos ideológicos. Apegos partidários, políticos, de futebol, de não sei mais o que, de tudo. Temos vários tipos de apego. Eu falo sempre que o último apego que vai fazer com que a gente se desapegue de vez aqui na Terra é o apego a nós mesmos. Quando a gente se libertar desse nosso ego terrível, o resto vai tudo, né? Então era uma linguagem figurada que Jesus estava vendo. O que está te impedindo de passar pela porta estreita? O que está te impedindo de fazer o camelo passar no furo da agulha? São as tuas imperfeições, que é uma carga tão pesada que não deixa você passar. E ouvindo isso, os discípulos ouviram e disseram para Jesus: logo, quem pode salvar-se? Pergunta isso para Jesus. Olha a resposta dele: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quem pode nos salvar? Só quem pode nos salvar, só quem pode nos julgar, sabe quem é? Deus, acima de tudo, e nós mesmos, concordo. Mas dar a sentença final para dizer se a gente vai para lá ou para cá, quem é que pode? Só Deus, que conhece a gente desde sempre. Eu posso julgar os outros? Eu não posso, eu julgo, mas eu não posso. A gente faz isso, mas não pode. Porque eu conheço a pessoa desde quando ela foi feita. Eu conheço toda a bagagem dela. Então, estou sem subsídios para fazer julgamento. Então, essa pergunta também tinha esse cunho.
Para finalizar, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Desidentificar ou desapegar-se. Do quê? Do que eu preciso me desapegar? Do que eu preciso me desapegar? Talvez de uma falta de perdão, talvez de uma falta de compreensão. Talvez das minhas próprias justificativas todos os dias em face aos múltiplos erros que eu repito. Talvez da minha arrogância, talvez da minha omissão. Isso só cada um que vai poder responder para si próprio. O que está te prendendo aqui? Voltando às tradições espirituais, para finalizar, eu agora vou às obras de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, porque se a gente já sabe quem era o mancebo rico, agora a gente vai saber por que ele não vendeu tudo que tinha, repartiu entre os pobres e seguiu com Jesus. Pode ser? Para a gente terminar a reflexão dessa manhã. Diz assim: o momento era de profunda significação. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, e vazio o seu coração. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer do corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade aparentosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos ou a senectude enganosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em que. Buscava, deixa eu só ver se eu não pulei. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas... Hesitava, sim, a hora não comportava dubiedade. De onde o conhecia? Indagava, a medo, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo celeste de muito tempo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguravam-se selados, e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava. Permite-me primeiro, Senhor, competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos, disse o mancebo. Jesus disse: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder, disse Jesus. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos
comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos, mestre. Jesus diz: renuncia e segue-me. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas... E Jesus diz: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Os bens poderia ofertá-lo, sim. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de famílias resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e abajuladores, esse seria necessário renunciar-se a isso tudo? Isso seria necessário renunciar a isso tudo? Ele pensava. Interrogava inquieto. E Jesus: sim. Jesus respondeu sim para ele. O rabi em silêncio aguardava, e ele em perplexidade lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Acionado por estranho vigor que ele se apossou repentinamente, fitou o Messias sereno e triste, balbuciou com voz apagada: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu correndo, foi embora. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio, do prazer. Situada no monte da planície de Saron, a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-o com um imponente templo onde se levantava a descomunal estátua do imperador. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre das trompas e fanfarras começaram as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição dos judeus. Romanos e gentios que deixaram sobre a mesa dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Então ia começar as corridas de bigas, tinha muitas apostas. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis, adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam, lustrosos, azaezados. Ao sinal, disparam sobre estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar. Mão firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis, a celeridade prende a respiração em todos os peitos. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes e disparadas. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pasta de lama, a respiração estertorosa. Enquanto os escravos arrastavam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece agora que está vendo.
silenciado os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia-te a ti mesmo, vem, segue-me. E aí ele diz, amigo, e 2 braços o envolve, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. O problema na vida, gente, não é possuir, mas é ser possuído pelas coisas. Tudo aquilo que eu não controlar na minha vida, pode ter certeza que vai me controlar. E o que eu preciso aprender para me autocontrolar? Para ter o autocontrole da minha vida? O que eu preciso me desapegar? A lição do jovem ficou para nós há mais de 2000 anos ecoando. O que eu preciso me desapegar? Às vezes do dinheiro, às vezes da vaidade, da juventude, da ostentação, do poder, da arrogância, do não perdoar. O que eu preciso perdoar? Muito obrigada. Uma noite de paz e luz, uma boa semana para todos.